Limoeiro do Norte, nessa tarde, estamos no IFCE, onde acontece um fórum voltado para a contabilidade do Estado do Ceará. Estamos aqui com o conselheiro, nosso amigo Francélio Cavalcante, que inclusive é limoeirense, né? Está nessa tarde para apresentar uma palestra aos profissionais da contabilidade do Estado do Ceará sobre um tema importante em que o nosso país está em constante mudança. A reforma tributária é algo que vem realmente impactar a vida comercial de todo brasileiro, né, de todas as empresas. Diário Vale Ceará e TV Educador, Wellington. Boa tarde, Francélio. Esse momento hoje, essa palestra, o direcionamento que vocês estão trazendo para os profissionais. Exatamente. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui representando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará, no Fórum de Contabilidade e Tributação, que é uma ação que o Conselho realiza nas macro-regiões do Estado de Ceará, e hoje estamos aqui para falar sobre reforma tributária no fórum que abrange toda a região do Vale do Jaguaribe. Então, o intuito é trocar experiências, capacitar os profissionais da área contábil aqui da região e, claro, mostrar que o Conselho está à disposição não só dos profissionais, mas também dos empresários nessa temática que, sem dúvida, vai ser a maior pauta dos próximos 4, 5, 6, 7, 10 anos, porque a reforma tributária ela está ainda no seu início, na sua fase de implantação, na sua fase de transição, mas que em breve teremos mudanças substanciais na vida, no cotidiano de todos os empresários e profissionais da área contábil também. Nada melhor do que o profissional da contabilidade estar se reciclando e aprimorando os conhecimentos, tendo em vista que a reforma tributária ela é um desafio para o Brasil. Como é que o senhor avalia? É uma grande mudança. Na verdade, nós temos uma reforma que muitos não acreditavam, inclusive, que ela fosse acontecer. É uma reforma que está fatiada, existem várias etapas a serem cumpridas, e a primeira etapa é justamente a adequação, essa transição que as empresas, que os empresários e os profissionais da área contábil estão tendo que lidar, e nós estamos justamente aqui para isso, para tratar desse planejamento, que por mais, Wellington, que a reforma ela comece a ter um impacto financeiro em 2027, olhando parece muito tempo, mas na vida do empresário, na vida dos profissionais contábeis e dada a burocracia que nós temos no nosso país, este um ano, né, menos de 2 anos, na verdade, que nós temos, é pouco tempo, porque nós temos muitas coisas para fazer, como adequação de sistemas, adequações de regras, capacitação de pessoal, verificar como essa reforma tributária vai influenciar, por exemplo, na formação de preço, na adequação de sistemas. Então, são muitas etapas que muitas vezes ficam nos bastidores e que a comunidade, de uma maneira geral, acaba não conseguindo perceber. Vai perceber lá em 2027, 2029, quando isso estiver afetando o preço das mercadorias e dos serviços. Tendo em vista que hoje nós vivemos mudanças significativas nas questões dos preços, e o senhor fala em 2027. Na real, hoje, o que é que já temos de novo do que está sendo aplicado da reforma tributária? Nós temos muito processo de adequação ainda. Então, temos normas técnicas de adequação em relação à emissão de documentos fiscais. Nós temos, por exemplo, o cupom fiscal eletrônico, que nós recebemos hoje quando vamos numa farmácia, no supermercado. No final deste ano ele vai deixar de ser usado, a partir do próximo ano passa a ser a nota fiscal de consumidor eletrônico, isso já é uma adequação do Estado do Ceará à mudança da reforma tributária. Ano que vem teremos uma alíquota de 1% que vai ser tratada como sendo um momento de transição, onde as empresas vão fazer um recolhimento, mas podem compensar com outros tributos. Tudo isso são etapas, como eu falei, de transição, que não implicarão ainda, neste primeiro momento, em uma mudança financeira. Mas muito em breve teremos sim essa mudança financeira na vida das pessoas. A reforma tributária, em termos de carga, ela vai onerar ao consumidor final, às pessoas, às empresas? Olha, você analisou? Olha, uma das premissas do governo é a neutralidade. Assim, a ideia é que a reforma tributária nem aumente nem reduza a arrecadação. Porém, pelos estudos que nós já fizemos, o que a gente percebe é que alguns segmentos vão ganhar com a reforma tributária e outros vão perder com a reforma tributária. Por exemplo, os exportadores, eles são os grandes beneficiados da reforma tributária. As indústrias tendem a ter um pequeno ganho. O comércio talvez consiga ficar ali numa certa neutralidade e os prestadores de serviço, como normalmente acontece, acabam pagando a maior parte dessa fatura para que essa neutralidade acabe acontecendo, se é que ela de fato vai acontecer. A reforma tributária, na sua visão, para o Brasil, ela vai fazer com que o Brasil saia da classificação ou permaneça entre os países que pagamos mais impostos? Olha, nós, como a neutralidade vai ser mantida, ou pelo menos essa é a proposta principal, nós não vamos mudar esse aspecto de termos uma alta carga tributária. Isso aí nós não vamos
isso não vai acontecer. O que vai acontecer, que nós temos uma grande expectativa, é a redução da burocracia. Porque além de uma alta carga tributária, nós temos no Brasil um excesso de burocracia absurdo. Nós temos aí quase 2.000 horas por ano para conseguir fazer o compliance de uma empresa, enquanto em outros países nós temos 10% desse tempo. Então, essa burocracia tende a reduzir, não de imediato, talvez só quando a reforma ela for completamente concretizada, que vai ser no ano de 2032, mas aí sim, a partir deste momento, em que tivermos a reforma completamente instaurada, aí nós vamos ter uma melhoria na burocracia e no custo do Brasil em relação às informações contábeis e fiscais. Como a reforma tributária ela também tem um aspecto político da sua aprovação, 2030 ainda é um pouco distante. Poderá, em um eventual outro governo, em outra, digamos, liderança de câmaras de deputados, Senado, haver uma mudança a esse texto atual, na questão das leis, na questão de um novo projeto, um novo plano para a reforma do Brasil? Acho muito pouco provável, Wellington. Vou explicar um pouquinho por quê. Primeiro, porque para essa mudança precisaríamos uma nova mudança na Constituição. Então, uma nova emenda constitucional seria muito difícil, o quórum é muito alto. E, além disso, essa reforma tributária ela já vem sendo amadurecida, já vem sendo debatida há muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, a Lei Complementar 214, que foi emitida agora em 2015, ela é fruto de discussões da PEC 45, da PEC 110, que vem de 2019. Então, não é uma questão do governo em si, político-partidário. Já existe um consenso há um bom tempo entre deputados, senadores, governadores, governo federal, independentemente do partido político, de que a reforma é necessária. O que estava sendo discutido eram os moldes, era o que vamos fazer dentro dessa reforma. Então, pode ser que tenhamos alguma alteração da lei complementar que temos hoje? Sim, é possível que nós tenhamos ajustes. Mas uma desistência, uma anulação do que está sendo feito é muito pouco provável, para não dizer quase que remota essa possibilidade, porque isso já vem sendo amadurecido há muito tempo e para mudar teríamos que ter mudanças na Constituição, algo que não é simples de acontecer. E para regiões, estados, as significâncias no que se tange ao retorno desses impostos que são nessa nova qualificação, nessa nova roupagem que está apresentando a reforma? Olha, uma das grandes discussões que existe, inclusive junto à Secretaria da Fazenda e representantes das prefeituras, é como isso vai impactar principalmente os pequenos municípios. Por quê? Porque alguns pontos da reforma tributária eles não estão claros ainda, ainda estão sendo tratados. Principalmente essa questão das partilhas, como é que esses valores chegarão às prefeituras, como é que esses valores serão colocados. Por quê? A alíquota ainda não foi definida, foi definido um gatilho para 2030, a partir de 2030, que é o 26,5, que se fala muito na imprensa, mas até lá nós temos vários mecanismos de mudança, inclusive, do cálculo desses tributos, na verdade, que é a CBS e o IBS. Então, existe ainda uma expectativa muito grande por parte das prefeituras, mas a ideia é que não sejam prejudicados. Inclusive, existem fundos previstos para compensação dessas perdas de arrecadação, e aí não é incomum alguém dizer que a reforma tributária vai durar 50 anos. Então, se você escutar isso, olha, a reforma tributária vai durar 50 anos. Tem um fundo de verdade, sim, porque essa equalização entre os entes públicos vai até 2077. Então, é realmente algo muito longo, mas é algo entre os poderes públicos. Nós, consumidores, nós, cidadãos, vamos verificar essas mudanças. Uma fase agora em 2027, a outra em 2029, tendo em 2032 supostamente finalizado esse momento de transição. Você falou de setores que serão beneficiados na questão do recolhimento, na questão da aplicação da reforma dos tributos. E o Brasil, ele ganharia em que aspecto, digamos, para o desenvolvimento, para o crescimento da economia? Quais setores poderiam ser impulsionados? Eu acredito que a ideia seja essa, impulsionar alguns setores que realmente têm uma alavancagem, digamos, que vai impactar diretamente no PIB do Brasil. Olha, o grande ganho para o Brasil como um todo, aí fazendo uma análise muito mais macro, é a desburocratização e a compreensão do nosso sistema tributário. Hoje, um estrangeiro investir no Brasil, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ter muita coragem e segundo, ele ter muita assessoria para poder ele conseguir entender como é que funciona. Porque nós temos 27 unidades federadas com 27 regulamentos diferentes, mais de 5.000 municípios, cada um com seu código tributário, uma legislação federal extremamente complexa, com várias alternativas e benefícios fiscais diversos, a depender da região. Então, quando nós temos tudo isso consolidado em uma única legislação, nós facilitamos, nós fomentamos a possibilidade
de que esses estrangeiros venham a olhar para o Brasil como algo mais simples. Porque é muito difícil você investir em um lugar que você não entende a regra do jogo. Olha, como é que eu vou pegar o meu dinheiro? Imagine aí um americano, um alemão, um inglês, dizer, eu vou montar uma empresa no Brasil. Qual é o custo disso? Então, para começo, ele tem que saber não só o custo operacional, mas ele precisa ter expectativa de mercado e entender a carga tributária, coisa que, infelizmente, hoje é bem complexa. Eu costumo dizer, às vezes, nas minhas palestras, que dos desafios, dos maiores desafios que eu já tive como consultor, foi explicar para um alemão como é que se dava a apuração do ICMS no estado do Ceará. Porque para ele era totalmente irracional, porque é muito diferente da simplicidade que ele enfrentava lá na Alemanha. Então, coisas, né, fatores como esse, a gente espera que menos burocracia, mais clareza, mais transparência. E, claro, esperamos que com o tempo nós tenhamos uma segurança jurídica, coisa que está faltando há bastante tempo aqui no nosso país. Né? Em suma, a palestra, o evento hoje, para os profissionais, você poderia mensurar, para a gente finalizar, de que forma? Olha, eu entendo que é um momento extremamente, não só importante, mas necessário. Nós estamos passando por um momento em que ainda existem muitas incertezas em relação à reforma tributária, existem regulamentos ainda a serem editados, porém nós temos uma mudança muito drástica. E quando a mudança é muito drástica, nós não podemos esperar, fazendo uma analogia ao futebol, né, os 45 do segundo tempo para nos inteirarmos a regra do jogo. Nós precisamos entender e discutir a construção de tudo isso, para quando as regras de fato estiverem na vida, no cotidiano das pessoas, nós tenhamos segurança para prestar assessoria, aí sim, para os cidadãos, para os empresários, que vão certamente precisar de muito apoio do profissional da área contábil nesse momento. E nada melhor do que o Conselho e a instituição promover esses eventos. A agenda ainda para as outras regiões do Ceará? A agenda para várias regiões ainda do estado do Ceará, não só o CRC itinerante, mas como outros fóruns, outras palestras. Nós temos um calendário muito cheio, convido as pessoas a conhecerem, né, o site do CRC Ceará, crcce.org.br. Lá nós temos, inclusive, as grades, né, com cursos, com programações. E, claro, as mídias sociais, convido a todos aí a seguir o CRC no Instagram. Obrigado, Francelli. Um abraço.